Em nosso tema de hoje, vamos falar sobre telepatia à luz da espiritualidade. Introdução. Queremos esclarecer desde já que quando nos propomos a estudar o fenômeno da telepatia sob a perspectiva ampliada da espiritualidade divulgada pelo racionalismo cristão, assumimos concomitantemente o compromisso de não conceituar tal fenômeno como uma capacidade mística exclusiva de alguns indivíduos tidos como privilegiados ou coisa que o valha. Recurso à etimologia. A telepatia não é um dom sobrenatural. Sua manifestação não depende de artifícios ou fórmulas. Antes, ela se dá de maneira espontânea e livre. O recurso à etimologia nos fornece importantes subsídios para a compreensão de seu significado. O vocábulo telepatia é composto de duas raízes gregas, longe mais sofrimento. Significa, portanto, a capacidade de sentir de longe, percepções extrasensoriais. Quando falamos em telepatia, referimos-nos a um fenômeno que integra o conjunto das assim denominadas percepções extrasensoriais, paranormais ou mediúnicas, a depender do contexto. Cumpre ressaltar que as percepções extrasensoriais são aquelas que se dão para além dos 5 sentidos físicos. Sim, o ser humano não conta apenas com o tato, a audição, a visão, o paladar e o olfato para perceber a realidade que o envolve. Realidade total. Se tomarmos como certo a constatação de que a realidade in totum não se resume àquilo que os sentidos humanos podem captar, ou seja, de que ela transcende em muito a dimensão física, o princípio do conhecimento extrasensorial surge como uma consequência logicamente necessária, dado que, se não o considerássemos, a experiência humana se tornaria ultraparcial, exageradamente diminuta. Telepatia e clarividência. A telepatia possui estreita ligação com a clarividência. Ambas se relacionam com uma capacidade incomum de absorção de conhecimentos, tendo também ambas espaço em todas as culturas, povos e nações nas mais distintas épocas. Centenas de respeitáveis pesquisadores se dedicaram ao estudo aprofundado do tema nos últimos 2 séculos, como Richer, Myers, Podmore, Gurney, Geley, Lang, entre outros. Distinções. Ainda sobre a relação entre a telepatia e a clarividência, cabe esclarecer que a distinção entre elas se relaciona com o objetivo da percepção, enquanto a telepatia consiste em conhecer não uma realidade física, mas um conteúdo subjetivo, como uma cogitação, um pensamento, um sentimento ou os denominados atos internos do espírito humano. A clarividência é a visão à distância de algo ou alguém que possui uma existência objetiva. Pontos importantes. Naturalmente, nas sintéticas palavras que compuseram o presente trabalho, não é possível examinar na íntegra toda a temática que envolve os fenômenos telepáticos, mas apenas salientar pontos que, para nós, são de grande importância. Primeiro, a telepatia não é um dom ou uma capacidade sobrenatural. Segundo, as manifestações telepáticas são espontâneas e naturais, portanto, não se deve irresponsavelmente provocá-las. Terceiro, admitindo-se a telepatia como uma faculdade, chega-se à conclusão de que ela é um meio e não um fim em si mesmo. Como meio, deve ser estudada e compreendida a fim de que o conhecimento por ela gerado
promova o ser humano moral e espiritualmente, e não o afogue no pântano da vaidade. Conclusão. Prezados amigos, com base nos conhecimentos ora expostos, estamos seguros em afirmar que falham aqueles que analisam não apenas a telepatia, mas quaisquer manifestações extrasensoriais pelo ângulo da unilateralidade, posição própria da visão mecanicista da vida. Por outro lado, acertam sempre os que, fiéis à abrangente visão espiritualista proporcionada pelo racionalismo cristão, não se desviam do caminho do autoaperfeiçoamento, independentemente das faculdades extrasensoriais que possuam ou deixem de possuir. Muito obrigado.